Começa agora mais um Dia a Dia com Deus e o tema de hoje é a busca pela maturidade. Nós não podemos, meu irmão, nos contentarmos com a nossa estatura espiritual, com a nossa estatura, o tamanho da nossa estatura espiritual presente. Nós temos sempre que crescer, sempre. Precisamos entender que a conversão é só o primeiro passo, entendeu? É nosso início na caminhada da fé. Existem etapas para serem vividas, degraus para subir, e é necessário o crescimento, é necessário o amadurecimento em todas as áreas da fé cristã. E é muito triste quando você vê cristãos que passam ano, entra ano, e eles estão do mesmo jeito, com a mesma estatura espiritual. E a Bíblia ordena isso. Deus deseja que nós cresçamos no nosso conhecimento das Escrituras, que nós cresçamos na nossa vida de oração, que nós cresçamos na nossa santificação. Ele deseja uma evolução nas coisas do nosso coração. Por exemplo, dominar os pecados interiores, trabalhar para sermos pessoas mais bondosas, pacientes, benignas, mais desprendidas do mundo, pessoas que têm amor pelas almas. Tudo, cada área da vida cristã, seja ela teórica ou prática, nós devemos desenvolver, devemos crescer. É o que o texto diz aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A busca pela maturidade espiritual. Romanos 8, 28 e 29 também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que sejam conformes à imagem de Cristo. Então, o objetivo da nossa vida aqui na Terra depois da conversão é se conformar à imagem de Cristo, ou seja, parecer com Cristo, copiar o testemunho, o exemplo de Cristo, crescer a estatura espiritual de Cristo. Cristo é o nosso modelo espiritual. E isso vai acontecendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E deve haver um esforço da nossa parte, uma dedicação para esse desenvolvimento espiritual, para essa maturidade alcançar. Você não pode se conformar com a sua condição, com a sua estatura espiritual. Tem cristãos que cometem os mesmos pecados até hoje, dos seus primeiros meses de convertido. Caem nas mesmas tentações. Tem problemas nas mesmas áreas. Pessoas que nunca aprendem. Pessoas que têm dificuldade no caráter, têm o coração duro, coração difícil, são rebeldes, são orgulhosas e vaidosas, insubmissas, teimosas. E elas conseguem conviver com isso sem se importar. Deve haver um progresso no seu caráter. Você deve ser uma pessoa mais humilde. Você tem que mudar a sua postura. Você tem que aprender a guardar o coração. Você tem que aprender a perdoar. Você não pode continuar tendo ressentimento. Tem que haver uma evolução no seu interior. Tem que haver uma evolução na sua parte emocional. Julgar as pessoas. Sabe, uma pessoa que se fere com facilidade, uma pessoa que fica emburrada com facilidade, uma pessoa com a parte emocional sensível, não pode ouvir qualquer coisa, não pode falar de qualquer jeito, ela se desequilibra facilmente e fica abalada emocionalmente. Ou o problema da ira é uma pessoa que sai do sério com muita facilidade.
ou uma pessoa com problema de cobiça, de pecado de imoralidade sexual, já era para ter uma evolução nisso, tem que crescer no domínio disso, no controle e até na ausência disso. Maturidade. Pessoas que têm dificuldade com a presencialidade nos cultos, não tem compromisso de comparecer na igreja, de se envolver com a igreja local, as atividades do corpo. É aquela pessoa capenga, que ora vai, ora não vai, ora está forte, ora está fraca, se compromete, não se compromete. Precisamos crescer nisso, desenvolver isso, meu Deus. E eu poderia listar tantas coisas, o domínio das Escrituras, pessoas que ainda têm dificuldade de ler e entender a Bíblia, ter uma vida regular de oração, uma pessoa que precisa melhorar a postura na sociedade, como um cristão. Será que você não devia se conduzir de forma melhor, ter mais cuidado com a língua, com as roupas, com os contratos que fecha, com o jeito que se conduz? Tem que crescer, gente. Ser um cristão melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor, mais polido, mais equilibrado, mais maduro, mais santo, mais controlado, mais humilde, mais curado de dentro. Irmãos, é um apelo que eu faço. Não pode ser sempre a mesma pessoa, cair nas mesmas coisas, ter as mesmas dificuldades sempre, ser aquela mesma pessoa difícil. Tem que haver evolução. Crescei na graça e no conhecimento. Em Efésios, Paulo deixa claro que separou os ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, os ministérios são colocados na igreja não para a salvação dos santos, mas para a maturidade dos santos. Olha o que o texto diz. Ele mesmo concedeu uns para evangelistas, apóstolos, profetas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, à maturação dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Os ministérios são concedidos para o crente se desenvolver, crescer, avançar. Meu irmão, sai dessa vida de só ir atrás de milagre, de bênção, de promessa, de porta aberta. Ninguém vive só de aflição, só de necessidade. A fé cristã atende a nossa necessidade? Atende. Traz livramento? Traz. Consola? Consola. Abre portas? Abre portas. Mas a vida cristã não consiste só nisso. Só aflição, só milagre, só todo mundo com necessidade. Você vai ter necessidade, irmãos, desde quando você nasceu até o dia da sua morte. Agora temos que mirar em outras coisas, traçar metas, colocar nossos olhos, fazer do nosso alvo outra coisa, que é o crescimento, a imagem de Cristo, o desenvolvimento espiritual. Sermos homens e mulheres cristãos melhores. Que esse seja o seu desejo, a sua necessidade. Deus te abençoe.